do versículo 1 até o 7. Evangelho conforme João, capítulo 3, do versículo 1 até o 7. Se você puder, ligue a sua Bíblia, abra ela, ou se não, acompanhe aqui atrás no telão. O texto bíblico nos fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo necessário é nascer de novo. Amados irmãos, nós precisamos entender que a maior prisão que pode existir na humanidade é a prisão na alma. Quando nós estamos com os nossos sentimentos aprisionados, quando nós estamos com rancores, quando nós estamos com mágoas, quando nós estamos com tristezas profundas, esses sentimentos, eles têm o poder de paralisar a nossa vida. E quando nós entendemos essa premissa que muitos nós já vivemos em nossa vida, quantos de nós já não ficou magoado, quantos de nós já não ficou aflito, angustiado, triste, não conseguindo liberar perdão, e ao ponto que você desejava não ter esse sentimento, você percebia que era algo incontrolável. Quem sabe existe alguém aqui essa noite, e quando nós fazemos um comparativo com o nosso corpo, nós entendemos que curar o corpo, muitas vezes é mais fácil do que curar a alma. Nós temos muitos medicamentos que podem trazer cura para o nosso corpo. Mas quando nós olhamos para o âmago da nossa alma, entendemos que os remédios não têm poder de curar o nosso sentimento e a nossa alma. E quando nós falamos da nossa alma e das nossas emoções, entendendo o texto que eu li para vocês, precisamos entender que nós só teremos capacidade de curar a alma e principalmente de salvar a nossa alma, porque nós cremos que as coisas não acabam nessa terra, ou existe a eternidade ou a morte eterna. Você não vai deixar de existir quando você sair dessa terra. E a forma que nós temos para curar a alma, e a forma que nós temos para salvar a nossa alma é somente por intermédio de Cristo, como nós lemos o texto bíblico. E nós termos a nossa vida em Jesus vai gerar em nós um novo nascimento, que nós entendemos como nascimento espiritual. Todos nós, sem exceção alguma, temos um passado sem Cristo. Preste muita atenção no que eu estou falando nesse momento com você. Todos nós, sem exceção alguma, temos um passado sem Cristo. Ninguém nasce salvo. Um dia, quando nós tomarmos a consciência
as crianças quando tomarem a consciência, esses lindos gritos do Israel que nós ouvimos agora, quando ele tomar a consciência, ele precisa entregar a sua vida para Jesus, para que a sua alma seja salva. Então é isso que que Jesus fala para Nicodemos: eu vim na terra para sarar o passado das pessoas, nesse presente, e dar a elas vida eterna. Quem sabe, você aqui nessa noite, está lutando contra muitas coisas insolúveis para você, que não está dentro do seu corpo físico, mas sim em sentimentos, uma angústia profunda. Por mais que você já tenha entregado a sua vida para o Senhor Jesus, isso só tem solução quando Jesus entrar totalmente na sua vida e sarar a sua dor. Necessário é nascer de novo. E aquele que é nascido de novo é nascido da água e do Espírito. Por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Quantos de nós, por muitas vezes, já não ansiaram esse algo novo? Quantos de nós, por muitas vezes, por estar vivendo uma situação ruim na sua vida, não desejaram algo novo? E quando nós estamos em Cristo, nós temos essa capacidade, por Cristo, de vivermos algo novo na nossa vida, de sermos transformados, de termos o nosso passado apagado, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então abra comigo a palavra do Senhor mais uma vez, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 1 até o 2. Nós vamos falar agora sobre o homem sem Cristo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Esse recorte do texto fala sobre um homem chamado Paulo. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, eu chego à compreensão que depois de Jesus, Paulo foi um dos maiores homens que já pisaram aqui nessa terra. Alguém que trouxe uma contribuição impagável para a igreja de Cristo aqui na terra. Um dos maiores personagens bíblicos, um homem de fé, um homem de bravura, alguém disposto a dar a sua vida pelo Evangelho de Cristo, e na verdade ele deu a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Alguém, preste muita atenção no meu raciocínio, alguém que se deixou gastar, foi gastado para anunciar o Evangelho da salvação, conhecido teologicamente como grande apóstolo dos gentios. Alguém que foi tão parecido com Jesus, que ele disse mais de uma vez nas suas cartas: copiem a mim, porque as minhas atitudes são cópias das atitudes de Jesus. Alguém que copiava tanto Jesus, que tinha as atitudes tão parecidas com Jesus, que podia dizer para as pessoas: imitem a mim, porque você imitando a mim, certamente você vai estar sendo parecido com Jesus. Mas, preste atenção, nós estamos falando de um homem que teve um passado tenebroso. Nós estamos falando de um homem que
teve um passado sem Cristo lastimável. Porque quando nós estamos sem Cristo, por mais bons que sejamos, a maldade ela sempre vai procurar prevalecer em nossa vida. O texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala quando Paulo pedia carta para os sacerdotes para perseguir os discípulos de Jesus. E quando o texto bíblico nos fala sobre ameaças de morte que Paulo respirava, quando nós vamos mais profundamente no original, conforme Lucas trouxe o entendimento para os seus leitores daquela época, o texto nos traz o seguinte significado: Paulo, ele respirava como um animal selvagem, procurando pegar a sua presa para devorá-la, devastá-la. Paulo teve um passado lastimável sem Jesus. O próprio Paulo, ele fala o seguinte sobre si, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 até o 11. Eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes eu providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Por isso que Jesus fala lá no primeiro texto que nós lemos para Nicodemos: o homem precisa nascer de novo. O homem precisa ter na sua história a impressão de Jesus na sua vida. Quantos de nós praticaram inúmeras maldades sem Jesus? O novo nascimento é para que nós tenhamos uma nova oportunidade. Pastor, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida. O novo nascimento é para que o homem tenha uma nova oportunidade em Cristo, para começar de novo. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, aquele que um dia permitiu, em Atos capítulo 6, nós olhamos essa narrativa, que Estevão fosse apedrejado, teve a vida dele transformada por Jesus. Entendeu o novo nascimento, que Jesus fala para Nicodemos, possivelmente 2 ou 3 anos antes da conversão do apóstolo Paulo. O homem sem Cristo não consegue resolver os problemas da sua alma. Mas com Jesus existe uma solução. O homem com Cristo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o 7, fala o seguinte: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida.
Deus nos preparou para isso e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto que eu li para vocês, aumenta o ar aqui para mim, por gentileza. O texto que eu li para vocês, dentro de um contexto. Sabe o que está acontecendo com Paulo? Paulo está falando sobre a morte dele. A morte por quê, pastor? Ele estava doente? Estava com câncer, alguma doença terminal que ele sabia? Não. Paulo, agora, com Cristo, por causa de Cristo, as pessoas estavam respirando contra ele ameaças de morte. Então Paulo ele fala que o que importa para ele não é essa habitação que ele vive no seu corpo aqui na terra, mas o que importa para ele é a vida que é prometida para ele, para todos que estão em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Mas o que eu estou querendo dizer para você através disso? Paulo, possivelmente aqui uns 15 anos depois de tudo isso, que ele corria, que ele ameaçava as pessoas sem Jesus, que permitiu que muitos santos fossem mortos. Paulo, ele fala sobre uma tribulação que ele estava passando. E todos nós que somos crentes em Jesus, possivelmente, quem sabe, não vamos passar aqui, aonde nós vivemos, tribulações como Paulo passava, ao ponto de ser ameaçado de morte. Mas Paulo, ele também fala que enquanto nós estivermos aqui na terra, muitas coisas vão tentar nos abalar, muitas coisas vão tentar tirar o nosso foco de Jesus. Por isso, de uma forma poderosa, sobrenatural, o ministério de louvor estava cantando: eu vou construir a minha vida em ti, igreja. Enquanto nós estivermos aqui na terra, muitas coisas vão tentar nos parar. São doenças, são aflições, são tribulações, são angústias, mas quando nós estamos em Cristo, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Pastor, você está dizendo que eu sou um super-herói. Pelo contrário, você é muito frágil, mas a sua confiança está em Jesus. Independente do que você for passar, você vai ter paz no seu coração, porque Cristo é aquele que sustenta a sua vida. Porque o homem com Jesus não tem medo, mas ele confia mesmo com medo. Um pouquinho antes, o apóstolo Paulo, ele fala, na mesma segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 até o 10, ele fala sobre a nossa fragilidade. Dá uma beliscadinha no seu irmão bem de leve. A mulher não vai se passar se ela está brava com o marido e beliscar forte. Ele dá só uma pá. A fragilidade do seu corpo espelha a fragilidade da sua alma. E o apóstolo Paulo, ele fala: agora mesmo somos como vasos frágeis de barro. A fragilidade na sua vida, meu irmão. Só que por mais que você seja frágil, por mais que você fique muitas vezes angustiado, dentro de você existe um tesouro muito grande. Cara, você carrega dentro de você algo precioso.
dentro da sua fragilidade, existe algo na sua vida que é precioso. Um grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não nosso. Não é desse homem frágil, mas é de Deus. E daí Paulo ele fala, e é isso que eu quero que você entenda: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. O Senhor ele vai proteger a sua vida, mesmo em dias de aflições. Você pode até estar aflito, mas aquilo não vai esmagar você. O novo nascimento faz isso conosco. Você está me entendendo? Ficamos perplexos. Quantas coisas às vezes acontecem na vida do crente e nós falamos: não, eu sou crente, daí meu irmão. Muitas coisas vão gerar perplexidade nas nossas vidas, mas quando você estiver perplexo no momento da sua aflição, você não vai estar desamparado. Somos perseguidos, mas no meio da sua perseguição, não estaremos abandonados. Somos derrubados, o texto bíblico fala que muitas vezes nós vamos cair, mas isso não será para nossa destruição. Isso é a vida do homem com Cristo. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte em Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Portanto, o homem com Cristo tem inúmeras aflições aqui na terra, onde a sua casa é construída por mãos humanas, aquela analogia que Paulo faz, construída por mãos humanas, o corpo físico, mas os nossos olhos estão firmados na fé do futuro daquele que crê em Jesus, que é uma edificação celestial. Pastor, eu não aguento mais passar problemas aqui na terra, ora por mim. Eu até posso orar, mas a minha oração vai ser: Jesus, leva logo ele, porque ele não quer mais sofrer. Quem quer essa oração aqui? Mata, Senhor. Pá! Não tem, gente. Enquanto nós estivermos aqui na terra, seremos atribulados. O ministério já pode subir. Mas com Cristo existe a nova vida. Um pouco mais à frente, dentro desse contexto, depois do capítulo 4 que eu li para vocês, 5,17, Paulo fala o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida se deu início. Esse texto é um texto que mais expressa a verdade da salvação, pois fala sobre aqueles que compreenderam que foram crucificados em Cristo Jesus. Romanos 6,6 fala: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse maior poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Com Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Na verdade, em Jesus, nós conseguimos vencer os nossos pecados. Somente por intermédio de Jesus que Paulo venceu toda a tribulação que um dia ele já teve. Seremos atribulados, mas o novo nascimento garante a cada um de nós que nós teremos uma eternidade com Cristo. Só nela. Só quando nós estivermos nesse lugar.
que não seremos atribulados. E pastor, o que eu faço? Não quero morrer agora para não ser atribulado. O que eu digo para você nessa noite é: entregue a sua vida para Jesus. Porque você pode ser até esmagado, como Paulo fala, mas você não será desamparado. Aquele que está com Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Quem sabe você vai dizer: pastor, existem tantas coisas na minha alma que me condenam. Jesus, ele veio para tirar a condenação do pecado da sua vida e te dar uma nova vida. Necessário é nascer de novo. Hoje nós vamos, através do batismo nas águas, cumprir como igreja o que Jesus disse para Nicodemos: homens e mulheres vão nascer da água, porque entenderam que em Jesus estão deixando uma velha natureza na cruz, enterrando, e ao se levantar, vão estar levantando para uma nova vida de eternidade com Jesus. Você pode se colocar de pé. Você pode fechar os teus olhos. O Senhor já falou conosco que existiam algumas pessoas aflitas nesse lugar, atribuladas nesse lugar. Jesus, ele te convida nessa noite a entregar a sua tribulação a Ele. Você vai dizer: pastor, eu estou perplexo com muitas coisas. Mas eu quero dizer que Ele não vai desamparar você. Erga suas mãos a Ele, entrega as suas dores, as suas aflições, os seus medos. Entregue as suas angústias. Entrega tudo que tem tentado parar você agora a Ele. E você vai ver o quanto é bom entregar a Ele. Você vai ver o quanto é bom tirar o peso das suas costas e dizendo: Jesus, eu entrego a Ti. Jesus, Ele fala: tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é leve e é suave. Não carregue mais essa sobrecarga na sua vida. Tire o medo da sua alma. Tire o medo da sua alma.